Bom, nós vamos dando as dicas assim, enquanto a gente vai na ordem, né? Mas a gente vai procurar sempre dar as dicas para vocês assim. A gente tem que guardar que o banco cooperativo, ele pode levantar, que isso aqui cai muito também, ele pode levantar recurso no exterior. Recurso no exterior. Mas as cooperativas não podem, tá? Cooperativas não podem. Não podem, tá? Então isso aqui também vocês têm que guardar, tá? Isso aí tem que botar na cabeça de qualquer jeito, tá? Os bancos cooperativos, de forma geral, eles são de capital fechado. Todas as instituições financeiras, elas são obrigadas a se constituir com capital aberto ou fechado. Quando é que o capital é aberto ou fechado? Quando eles são admitidos à negociação na Bolsa de Valores, tá? A agência de fomento é uma instituição operadora de mercado e ela é de capital fechado. Por quê? Porque ela capta recursos, mas somente de seus participantes. Somente das instituições participantes dela, tá? A outra coisa que a gente queria falar também é sobre as debêntures. Debêntures, ela cai muito também, deixa eu botar aqui na página das debêntures. As debêntures são títulos, né, valores imobiliários, que são emitidos por quem pode emitir. São SA não financeiras, de capital aberto. Capital aberto, tá? Então, quem pode emitir debêntures são só essas instituições. A Lei 4595 proíbe instituição financeira de emitir debêntures. Então, a instituição que capta recursos junto ao público, ela não pode emitir debêntures. Não pode emitir debêntures. Elas são proibidas pela 4595. Agora, essas aqui, elas podem emitir debêntures. Qual é a exceção que cai em prova que pode emitir debênture como exceção? Exceção à emissão de debêntures. São a sociedade de arrendamento mercantil, as companhias hipotecárias, o banco de desenvolvimento, que eles só podem emitir cédula, banco de desenvolvimento, e o BN10Par. BN10Par é uma subsidiária integral do BNDES. Então, essas aqui são as que podem emitir debênture. Essas podem emitir debênture. E F, que capta recursos junto ao público, não pode emitir debênture, tá? Para que são emitidas as debêntures? Para financiar, né, capital fixo das empresas. E o prazo mínimo é 360 dias, não existe prazo máximo, tá? A outra coisa também que cai é a diferença do CDB para o RDB. RDB, eles gostam muito disso aqui. O CDB é o certificado de depósito bancário, o RDB é o recibo de depósito bancário. Esse aqui admite resgate antecipado? Se ele pode admitir resgate antecipado. Esse daqui, ele pode emitir, mas se ele tiver cumprido, pode resgate antecipado. Mas se ele tiver cumprido prazo de carência, e se tiver prazo de carência, e ele pode ser transferido, por endosso, pode ser transferido. Agora, qual a diferença para o RDB? Esse aqui, ele não pode resgatar. Se ele resgatar, ele perde rendimento. Se resgatar, ele perde, e for autorizado a resgatar antecipado, ele perde o rendimento, tá? E esse aqui, ele é transferível? Ele é intransferível. Então, isso aqui vocês têm que guardar também. Ele é intransferível, tá? Então, essas aqui são as dicas sobre as debêntures. Sobre poupança, vamos lá sobre a poupança. A poupança também é uma novidade que tem aí, que também pode ser que caia na prova. Então fiquem atentos sobre a poupança. Poupança, nós temos a Lei 10, é uma Lei 10, 700 e... Cai aqui, é 10 não, 12.
12.703, né, de 7 de agosto de 2012. Então, essa lei aqui, ela veio trazer mudança na TR. Nós temos que fazer isso aqui, ó. O limite é 4 de maio de 2012. Os depósitos feitos antes de 4 de maio e os depósitos feitos depois de 4 de maio. Então, como é que era remunerada a poupança antes de 4 de maio? 0,5% ao mês mais TR, ou que dava 6% ao ano, capitalizados, mais TR, tá? Agora, os depósitos efetuados a partir de 4 de maio, eles ficaram atrelados à meta para a taxa Selic, tá? Meta para a taxa Selic. Cuidado com isso, não é taxa Selic. Taxa Selic é uma coisa, meta para a taxa Selic é outra coisa. Meta para a taxa Selic. Então, a meta para a taxa Selic, qual é a regra agora? Se a meta para a taxa Selic for igual ou maior que 8,5%, que foi o limite que o governo estabeleceu, qual vai ser o rendimento dela? Vai ser 0,5% ao mês mais TR, tá? 0,5% ao mês mais TR. Agora, se a meta para a taxa Selic for igual ou menor que 8,5%, né, tá igual não, for menor que 8,5%, ela corresponderá a 70% da meta para a taxa Selic mais a TR. Então, isso aqui, gente, guardem, porque eu acho que eu falei para vocês que não tinha certeza se tinha ATR, mas tem ATR embutida, tá? Então, isso aqui, essa regrinha aqui, é que tem que valer, que está valendo desde 4 de maio de 2012. E a grande possibilidade também de ela vir a cair na prova. E se depois você fez um depósito hoje, dia 10, e a meta para a taxa Selic é 9,5%. Quando chega no final do mês, a meta para a taxa Selic cai para 8,5%. Como é que vai ficar o rendimento? Aqui dia 30 e aqui dia 10. Bom, no próximo dia 10, que é o próximo aniversário da caderneta de poupança, vai ser 0,5% mais TR, tá? Vai ser 0,5% mais TR, vai seguir a antiga. Já no segundo aniversário, esse aqui no primeiro, no segundo aniversário, no mês seguinte, ela já vai seguir a regra nova, tá? Então tem que guardar isso aqui também. No segundo aniversário, ela já vai seguir a regra nova. Então, são as novidades sobre a caderneta de poupança. A outra coisa também, que é uma novidade aí de 2013, foi uma circular da SUSEP, que saiu, a circular 459, ela saiu dia 21 de dezembro de 2012 e ela só foi publicada em janeiro, em 15 de 1 de 2013. Quer dizer, só passou a valer para os títulos de capitalização a partir disso. Como é que era a remuneração? Existiam duas coisas. O segmento tradicional, os produtos tradicionais e os produtos de segmento popular. Então, os produtos de segmento popular e os produtos tradicionais. Aqui, a regra, qual que era a regra? Era e passou a ser. Como é que era a remuneração aqui? Aqui era 90% do juro da poupança. Juros da poupança. Ela passou para quanto? Aqui ela passou para 0,35%. Dos juros da poupança. E aqui também era e passou a ser. Como é que vai ser aqui? Como é que era aqui? Aqui era 20% dos juros da poupança e ela passou a ser dos produtos do segmento popular, ela passou a ser 0,08% dos juros da poupança. Isso aqui é sobre capitalização. Capitalização. É outra novidade aí que saiu, tá? Então, o CDB a gente já viu, debêntures a gente já viu. Deixa eu ver a outra novidade que tem aqui, a rentabilidade da poupança. O Copom, né? O Copom
também eles têm explorado bastante. A reunião do Copom ocorre de 45 em 45 dias. São 2 dias que ocorrem as reuniões. Às terças-feiras, os chefes de departamento apresentam o cenário econômico, né? Como é que está o cenário econômico. E às quartas-feiras, então, há a decisão sobre qual será a taxa, a meta para a taxa Selic que valerá para o período até a próxima reunião do Copom. Só participa a diretoria do Bacen. Eles costumam dizer que o ministro da Fazenda, o ministro do Turismo, o ministro da Educação, que participa da reunião do Copom. Só diretoria do Bacen que participa. As atas elas são publicadas até em 6 dias úteis após a reunião do Copom, na versão em português, e 7 dias úteis na versão em inglês. Qual é a novidade que a gente teve aí o ano passado com relação ao Copom? Em atendimento à lei de acesso à informação, a novidade é que eles ficaram obrigados a uma obrigatoriedade de identificação dos votos dos diretores. Então, isso aí é que é muito importante também. Outra coisa, novidade também de 2013, que é a novidade com relação ao inquérito. As instituições têm 3 regimes especiais. Elas têm o regime de liquidação extrajudicial, de intervenção e de regime de administração especial, temporária, que é o RAET. Então, essas instituições, elas passaram a ter agora que observar as novidades relativas aos inquéritos que o Bacen cria para esses tipos de intervenção. Primeiro, a renovação do prazo da comissão, ela pode se fazer quantas vezes forem necessárias. Não significa que a comissão vai durar 30 dias e não conseguir esgotar, ela tem que terminar ali, não. Pode renovar o prazo. O aprimoramento das normas de execução também. Eles estão aprimorando cada vez mais as normas de execução disso, até apurar as causas que levaram para apurar a responsabilidade dos controladores, né? Convocação por edital. Antes a convocação era só pessoal, só que a pessoa envolvida, ela se excusava de ser achada. Então criou-se a possibilidade de convocação por edital. E os inquéritos na empresa do mesmo grupo, né? Os inquéritos da empresa do mesmo grupo, os inquéritos passaram a levar em conta todas as condutas que as instituições do grupo econômico tenham praticado, tenham concorrido para aquela prática ilícita, né? Com relação aos planos de previdência privada, nós temos o VGBL, o PGBL e o FAP. O FAP quase não existe mais, mas nós temos o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, ele é fiscalizado pela SUSEP. Outra coisa, gente, fiquem atentos a isso, nenhum deles dá garantia de rentabilidade, não há garantia de rentabilidade. O que difere o Vida Gerador de Benefício Livre, o VGBL, para o PGBL? É que no VGBL não permite a dedução no imposto de renda. E o PGBL, ele permite a dedução no imposto de renda. Você pode deduzir até 12% da sua renda bruta, tá? O resgate do VGBL, ele pode ser o primeiro pode acontecer de 2 meses a 2 anos e pode transformar em renda vitalícia. Pagamento de imposto de renda é só sobre os rendimentos, porque ele não tem a dedução do imposto de renda e tem taxa de carregamento. No PGBL, a garantia, não tem garantia de rentabilidade também, como o outro, permite deduzir até 12% da renda livre, resgate, prazo de 60 dias e pode se transformar em renda vitalícia, né? Pagamento de imposto de renda é sobre o saque total, né? E a taxa de carregamento ele tem também, tá? O FAP também é o Fundo de Aposentadoria Programada Individual, também não tem garantia, né? E pode deduzir até 12% da renda bruta e o resgate aí tem que ser total. Tá? Só que ele terá IOF, terá pagamento de IOF. Pagamento de imposto de renda também é sobre o total e também tem conta, taxa de carregamento. Coisa muito importante que a gente tem que tratar é o Acordo da Basileia. O Acordo da Basileia. Bom, gente, a Basileia tem um comitê
o comitê, assim como ele tem os comitês de sistema de pagamentos, tem também o Comitê da Basileia. O Comitê da Basileia criou os 3 acordos da Basileia. Basileia I, Basileia II e Basileia III. O Basileia I, ele foi assinado em 1988 e entrou em vigor no Brasil em 2004. Qual o objetivo? É fortalecer o sistema financeiro, a solidez, a rigidez, a estabilidade dos bancos, né? Qual foi a recomendação? Olha, para que não haja essa quebradeira, para que não haja desestabilização do sistema, nós vamos criar uma exigência de capital mínimo. As instituições têm que ter um capital mínimo, né, em função do grau de risco. Então, esse capital dela passou a ser ponderado pelos riscos, né? Então, é pelo menos 8% dos ativos ponderados pelo risco. Qual o objetivo, né? O foco dele era mitigar a possibilidade de risco de crédito. E a metodologia dele era bem mais simples, né? Baseava-se no índice máximo de alavancagem. Então, o Basileia I, mesmo com todas essas restrições, ela não conseguiu evitar os inúmeros casos de falência. Foi assim que surgiu um adendo a esse acordo, né? Esse adendo a esse acordo foi o chamado Basileia II. O acordo de Basileia II é muito importante, ele não substituiu o Basileia I, mas ele veio sim a complementar o Basileia I, a reforçar o Basileia I. Quais foram os princípios dele? A emenda foi em 1996 e foi adotado em 2004. Ele foi direcionado aos grandes bancos e ele estabeleceu 3 principais pilares. Primeiro pilar é o requerimento de capital mínimo, que já era exigido em Basileia I. O pilar 2 é um processo de fortalecimento da supervisão bancária. E o pilar 3 era mais focado na disciplina de mercado. Então, o foco do Basileia II era na gestão de risco de crédito, risco de contraparte e risco de mercado. No Basileia I só existia o risco de crédito. O Basileia II, então, ele veio a aperfeiçoar o Basileia I. Tá? Aí nós tivemos agora um grande avanço, que foi o Basileia III. Não acredito que o Basileia III vai cair, mas não custa nada dar umas diretrizes para vocês. O Basileia III, ele entrou, vai ser implantado de 2013 até 2019. E quais foram os conceitos importantes da Basileia, né? Primeiro, o objetivo dele é aperfeiçoar a capacidade das instituições de absorverem os riscos em tempo de crise. Então, o foco dele é fazer o seguinte: olha, instituição, enquanto você está numa fase de expansão, capitalize-se, junte o seu capital, junte os seus recursos para que, em época de estresse, você possa usar esses recursos. Em época de crise, você possa usar esses recursos e não cause, e assim você vai contribuir para a redução de risco de crédito no sistema. Surgiu após a crise de 2008, né? Para quê? Para aumentar a exigência do capital dos bancos e melhorar a qualidade desse capital, fortalecendo, assim, as IFs, as instituições financeiras, né? Então, eles criaram, além disso, eles criaram os chamados buffers. Se vocês ouvirem isso na prova, os buffers de capital são a modalidade de capital suplementar. Não basta apenas você ter seu capital mínimo, tem que ter um buffer de capital para que possa acumular essas reservas adicionais, né? Então, se você falar em Basileia I, você vai se lembrar de risco de crédito. Capital mínimo ponderado pelo risco, né? E o risco de crédito. Basileia II, você vai lembrar de risco de crédito, risco de contraparte e risco de mercado, né? E no Basileia III, você vai se lembrar do capital principal, do capital de nível 1 e do patrimônio de referência. O capital de nível 1, que é o chamado também de Tier 1, inclui o patrimônio dos acionistas, né, e os lucros retidos. E o capital de nível 2 ou Tier 2 são os recursos adicionais internos e externos disponíveis no banco. Tá? Então, o que se previu e que já caiu é que o capital principal das instituições vai ficar em torno de 4,5% de 2013 até 2019. Né? Você já tem também um quadrinho que eu já passei para vocês, que está isso. A outra coisa principal também
assim, tipo palavra-chave mesmo, que guarda, para você guardar o Basileia 3, por exemplo, ele fala em colchão contracíclico, ele fala em colchões de liquidez. O colchão contracíclico, ele deve ficar em torno de entre 0 e 2,5%. Esse capital, esse colchão, né, é exigido quando houver um crescimento excessivo do crédito, né, associado a um potencial de acumulação de risco, de acumulação de risco sistêmico. Essa é mais uma proteção para os bancos, né, para que ele guarde liquidez, guarde recursos para ele usar esse colchão de liquidez que vai protegê-lo em tempo de crise. Nós temos também o chamado colchão de conservação. Né? O colchão de conservação é um montante complementar a essa exigência de capital mínimo. Esse colchão de conservação, que continua em 8%, ele será equivalente a 2,5% dos ativos ponderados pelo risco. A exigência de capital mínima continua em 8%. Mas vocês sabem que o Brasil quase não sofreu o impacto da crise porque a nossa exigência já estava em 11%. Câmbio. O que precisa guardar sobre o câmbio? Câmbio é uma operação de troca de moeda, né, de um país pela moeda de outro país. O que é o mercado de câmbio? É um ambiente onde se realizam as operações de câmbio. Né? Essas operações são fiscalizadas pelo Banco Central? Sim. É a compra e venda de moeda estrangeira, operação de moeda nacional, entre residentes, etc. Incluindo aí ouro instrumental, etc. Inclui-se no mercado de câmbios operações de recebimento, pagamento e transferência de e para o exterior. Nós temos também que lembrar que o mercado paralelo é um mercado que funciona à margem da lei. Né? Os negócios são realizados nesse tipo de mercado e são ilegais. Quem pode comprar e vender moeda estrangeira? Bom, qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar, desde que seja um agente autorizado pelo Banco Central e que observe a legislação em vigor. Todas as operações têm que ser identificadas, quer dizer, o banco tem que se responsabilizar por essas operações. Operações até $3 mil dispensa o respaldo documental dessas operações, tá? Até esse valor. Mas, em compensação, é preciso identificar o cliente de qualquer forma. Quem são as instituições autorizadas a operar em câmbio? Bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de câmbio, Caixa Econômica, né? Essas aí podem fazer todas as operações previstas no mercado de câmbio. Já os bancos de investimento, os de desenvolvimento, as sociedades de crédito, financiamento e investimento e as agências de fomento, elas só podem fazer determinadas operações no mercado. As corretoras, distribuidoras as sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários e as corretoras de câmbio, elas podem fazer essas operações de câmbio com liquidação pronta até $100 mil ou seu equivalente em outras moedas. As agências de turismo e os meios de hospedagem, antes eles eram autorizados a operar em câmbio. Atualmente, o Banco Central não tem concedido mais autorização para esses agentes. Aqueles que tinham continuam, mas ele não tem mais autorizado. E nós temos também os correspondentes, que são instituições financeiras que podem contratar operações de câmbio. A responsabilidade pelas operações realizadas pelos correspondentes é da instituição contratante. Correios e telégrafos, né? As empresas de correios e telégrafos podem realizar operações de câmbio com vales postais internacionais. Os bancos não são obrigados a vender moeda em espécie. Normalmente, os agentes autorizados, por questão até de administração de caixa lá deles, eles procuram operar com o mínimo possível de moeda em espécie. O mercado primário e o mercado secundário. O mercado secundário é o mercado interbancário, os negócios são realizados entre bancos. E o mercado primário é a entrega pronta da moeda. As posições de câmbio, nós temos a posição comprada, a posição vendida. Né? A posição comprada é o saldo da moeda estrangeira registrado em nome da instituição que tenha feito compras. E a posição vendida é aquela que tenha realizado as vendas. Né? Liquidação pronta é uma operação liquidada em até 2 dias a partir de sua contratação. E liquidação futura de compra ou venda é uma liquidação que tem um prazo maior que 2 dias. O contrato de câmbio é que formaliza uma operação de compra e venda,
e eles têm que atender uns requisitos aí para fazer um contrato de câmbio, que é elaborado lá pelo banco, né? As operações até 3 mil ser equivalente a outra moeda, não é obrigatório formalizar o contrato, mas o agente tem que ser identificado, né? E tem que registrar no sistema câmbio. Então, qual o papel do Banco Central aí no mercado de câmbio? Executar a política cambial que é definida pelo Conselho, regulamentar o mercado de câmbio, né? Ditar as normas ali, autorizar as instituições que nele operam e fiscalizar esse mercado. E, no caso, punir os dirigentes por práticas ilegais que, por acaso, tenham cometido. O Siscomex é a modalidade de operações que as instituições físicas ou jurídicas fazem, elas têm que realizar registrar isso lá no Siscomex. Tem a habilitação ordinária, lá ele vai ter que existem 4 modalidades básicas lá no Siscomex. É a habilitação ordinária, né, destinada à pessoa que habitualmente faz operações de câmbio, a simplificada para aquelas pessoas, né, pessoas físicas ou jurídicas sem fins lucrativos, né, habilitação especial é determinada a uma entidade de administração pública direta, autárquica ou fundacional, e a restrita a pessoa que tem operado anteriormente exclusivamente para realização de consulta ou de declaração.